Você não precisa de mim para ter a melhor experiência sobre esse filme. Eu vou até um certo nível de reflexão e para uma experiência ampliada, sugiro que busque criadoras de conteúdo. Elas conseguirão ir bem além do que eu posso ir. Uma boneca começa a questionar a própria existência e agora vai precisar ir ao mundo real para se reconectar com a sua dona e restabelecer o seu padrão inicial. Essa é a sinopse de Barbie, filme dirigido e escrito por Greta Gerwig, co-escrito por Noah Baumbach e que adapta essa marca nessa boneca de massivo sucesso na indústria dos brinquedos e também na cultura pop. O filme chega com os 2 pés no peito de quem foi esperar apenas a simplicidade. A abertura faz alusão a 2001, Odisseia no Espaço, e se coloca como uma viagem introspectiva a respeito dos sentimentos de uma boneca. Mais do que da boneca, de um símbolo de consumo, um símbolo geracional, de um idealismo de padrões de beleza feminino. O filme sabe de todos os assuntos espinhosos que a figura da Barbie traz consigo e faz piada logo de cara com isso, colocando vários tipos de públicos relaxados com o que está por vir. Isso é muito importante. Quando o filme não se furta de comentar certos temas, quem estava armado relaxa e quem queria se divertir relaxa mais ainda. Ao mostrar a rotina da boneca e posteriormente ela questionando a vida durante essa rotina, o filme também se mostra esperto na criação dos conflitos da protagonista. A Barbie está tendo uma crise existencial porque, de fato, a sua existência é uma crise. Aqui na nossa realidade, a Barbie, ela passa a ser discutida em uma sociedade que mudou, que tem novas ideias. Ao escolher trabalhar esses temas, não dá pra encarar o filme apenas a partir da comédia que ele carrega. E a camada de comédia desse filme é gigante, é enorme, é colossal. Tão grande quanto o catálogo de bonecas Barbie que já foram colocadas à venda aí pela Mattel. Aqui há uma forte tendência de se abraçar em movimentos mais recentes do cinema, como os filmes de super-herói, né, os filmes de boneco, filmes que teimam em fazer uma piadinha a cada 5 minutos. Só que o surrealismo desse contexto, o surrealismo natural do universo que Barbie apresenta, implora que boa parte dessa jornada seja levada com o mais puro deboche. O grande acerto da direção e do roteiro está justamente em conseguir fluir rapidamente entre deboche, piada e sarcasmo. E perceba, tá tudo no campo do humor, porque é aí onde o filme fica, o tempo inteiro, só que variando entre esses 3 tipos. E é no sarcasmo onde estão as questões mais sérias e mais interessantes também. É onde se encontra o jeito do filme encarar as críticas que escolhe fazer, seja ao consumismo, seja sobre padrão de beleza, seja sobre patriarcalismo ou até sobre a própria Mattel. Então, enquanto o filme avança redefinindo a visão que a Barbie tem de si, ele se aprimora em saltar mais ainda do humor mais escrachado, digamos assim, para até um humor nonsense e vai nesse humor que nos faz pensar, que soa muito como crítica, esse humor que impacta, que inquieta, que solicita um posicionamento logo depois que você dá risada. Ou seja, você ri e depois se coloca pensando. A criação do universo eu acho perfeita, assim. Define rapidamente as regras, o que pode, o que não pode, ainda que seja um mundo de fantasia, né? E depois disso tudo definido, parece que o filme vai para esse caminho, aí ele mostra como essas regras não se aplicam para o bem ou para o mal no nosso mundo real. E depois a mistura disso nos pede para refletir sobre como um mundo supostamente influenciado por um cenário fantástico, na verdade não tem nada a ver com ele. Que é a gente mesmo que destrói o mundo. Não tem nada a ver dos bonecos mandando a gente destruir o mundo. É a gente que cria os bonecos que faz a gente destruir o mundo. Então é o oposto daquele Barbieland ali, né, daquele universo da Barbie, que nos coloca aqui num caminho de autodestruição. Essa é a verdade. E aí a narrativa do filme é muito envolvente, é maluca, divertida, mas ao mesmo tempo também abraça uma certa simplicidade nos objetivos macro. A intenção da Barbie é colocada de maneira muito clara. Os obstáculos é que vão fazer o filme acontecer. Nisso existem obstáculos materiais, que você consegue ver olho nu, não precisa nem de olhos tão atentos assim, mas há obstáculos imateriais. E de obstáculos imateriais, para mim, o melhor de todos, que é o patriarcalismo já citado aqui, mais do que isso, essa ideia que ele sugere de transformar o mundo por não entender perfeitamente como se encaixar naquilo tudo. O Ken original traz essa temática. Ao não se ver, ao não conseguir se encaixar naquela realidade, na vida da Barbie que seja, atrapalha tudo que está ao seu alcance, multiplica ideias fajutas e impede que os demais se enxerguem como de fato são naquele mundo. Complementos
nada mais do que isso, apenas complementos. O Ken original, vivido por Ryan Gosling, é aquele Ryan Gosling de La La Land que não ri de situações absurdas na qual ele é submetido, dança, canta, se coloca em situações surreais, passeia entre o homem tosco, dono de uma espécie de boy band, e um líder sem ímpeto algum de liderança. O outro Ken, interpretado pelo Simu Liu, junto com o Ken do Kingsley Ben-Adir, é muito um panorama perfeito de como o filme zomba de homens tão perdidos que para eles bastam outros homens mandando, outros homens idealizando as coisas. Quando eles precisam parecer mais estúpidos do que já são naturalmente, faz a gente perceber muito bem as particularidades dos 3 Ken, mesmo que sejam vendidos quase como um só, e que mostram porque se deixar a gente solto, quando eu digo a gente é os homens, tá? Se deixar a gente solto, a gente vai destruir as coisas. A gente vai bagunçar tudo, essa é a verdade. A atuação de Margot Robbie é cheia de níveis. O pescoço esticado e o sorriso sempre colocado, mesmo em momentos de estranheza, dão lugar a uma postura mais confusa, mais retraída, mas que, ao mesmo tempo que parece compreender que as coisas estão erradas, também não sabe bem o que fazer com aquela informação. É muito legal essa atuação dela. Parece o deslumbre de uma menina que está descobrindo o prazer de brincar, em contraponto com o medo de uma jovem diante da confusão do mundo real que vem depois dessa fase do brincar. As expressões dela de deslumbre diante de referências ao mundo real, bem como o deslumbre com todo aquele surrealismo, fazem bem demais ao carisma do filme. A Kate McKinnon, inclusive, refresca muito bem a percepção que a gente tem que ter das tais Barbies, dá ritmo à narrativa, faz a história correr e domina todas as cenas que protagoniza. Agora, as duas juntas, Kate McKinnon e a Margot Robbie, em cena, absurdo, é bom demais. O texto da Greta Gerwig é muito potente, porque desidrata qualquer possibilidade da Barbie ser tão influente assim quanto a gente vende. Isso, obviamente, no mundo do filme, tá? Que fique claro, no mundo do filme. Essa boneca, vindo de um mundo onde as mulheres podem tudo, é como se de alguma forma invertesse a primeira percepção de que o consumismo nos consome, quando na verdade fomos nós mesmos quem criamos essa ideia de consumismo. Foi nosso mundo, nossa sociedade, nossos homens no poder que dilaceraram qualquer possibilidade de uma mulher ser tudo que a Barbie no mundo dela pode ser. Dessa forma, o filme vem falar muito bem sobre o falso idealismo feminino em uma realidade onde a mulher nunca parece ser o suficiente. É sobre aquilo que eu já falei diversas vezes, inclusive sobre outras lutas. Chega-se lá, mas parece que ao chegar lá, não é o bastante. Precisa continuar lutando como se nem tivesse chegado lá. E aí o roteiro reflete sobre como muitas mulheres são pressionadas a atingir esse ideal, ser perfeitas como a Barbie, mas que isso é falso, inclusive para a própria Barbie. Então, se a Barbie não consegue ser perfeita o tempo todo, que dirá quem brinca com ela na vida real? A Greta trabalha muito bem o tema amadurecimento feminino em todos os filmes que ela escreve, sobretudo Frances Ha e Lady Bird. Ela não romantiza o amadurecimento, coloca essa parte da vida como algo feroz, mas que também, além das descobertas, coloca as suas personagens visivelmente em um patamar de poder, de altivez e de força. E isso é feito aqui no Barbie, só que em uma discussão até mais complexa, porque precisa fazer um ser inanimado caber no assunto que mais fala sobre a vida, que é o ato de se enxergar, de achar propósito. Então, enquanto mostra a Barbie estereotipada, se entendendo, se desgarrando da natureza para a qual foi criada e se conectando diretamente com quem ela deveria influenciar, o roteiro propõe a ideia de que entender a Barbie não é necessariamente para rechaçar o que ela representa, mas é fazer algo de útil, de maduro a partir dessas novas percepções. É misturar a própria vida no que se pensa contra ou a favor do que a Barbie representa e agir buscando um lugar na vida que se tem agora, sem precisar negar a vida que se teve um dia, ou, trocando em miúdos, é não viver sempre negando a fase anterior. É sobre amadurecer e passar, mas não a Barbie, e sim tudo que está ao redor da Barbie. Porque se você não amadurece, as discussões relacionadas à Barbie também não vão amadurecer. E aí nisso vai o Ken original é arrastado, as outras Barbies são arrastadas, todos os humanos que aparecem ali no filme para preencher uma parte importante da história são arrastados, e assim o roteiro se fecha
perfeitamente. Barbie é um filme divertido, bom de estar nele, faz rápidas reflexões, é simples ao mesmo tempo e também engana, tá? Ele consegue ser complexo. E eu acho que tinha que ser assim, porque ele tá falando com diversos públicos. Se mistura muito bem com o mundo real, se mistura muito bem com a história da Mattel, com várias questões que nossa sociedade ainda precisa entender e resolver melhor. Ele cai sim na armadilha comum aos filmes de boneco, de fazer muita piada constantemente, muitas referências que precisam de conhecimentos prévios, mas sendo o primeiro dessa franquia e baseado em uma boneca que não tem muita história pré-existente, eu acho que essa abordagem faz sentido. E aí o sucesso dele, como eu falei, é que consegue usar esse humor para criticar, para fazer observações muito perspicazes, para desafiar as estruturas definidas por uma sociedade amplamente patriarcal, incluindo aí a origem da própria Barbie. E ainda traz consigo uma questão geracional muito forte, isto é, como está a cabeça dessas mulheres que foram influenciadas pela tal da Barbie, mas jamais conseguiram ser do jeito que a Barbie propôs. É isso, gente. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Agora eu peço seu like, quem sabe também que você se inscreva aqui no canal. É muito rápido para ti, mas muito importante para mim. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um forte abraço em vocês e tchau.